Alexandre Loloyan, Márcia Lima, muito obrigada pela presença de vocês dois hoje aqui no Descubra São Paulo. Obrigada a você. Bom, a gente vai falar de desigualdades raciais, a gente vai falar também de negros no mercado de trabalho e a gente tem aqui a edição mais recente da PED, os negros no mercado de trabalho na região metropolitana de São Paulo, diferenciais de inserção de negros e não negros no mercado de trabalho, esse levantamento que é relativo a 2014. Loloyan, a Fundação SEAD vem realizando, junto com o DIEESE, esses levantamentos já há alguns anos. O que a gente pode perceber de mudança em relação aos primeiros e em relação a esse mais recente que está aqui? O que tem havido de diferenciação nesses dados que vêm sendo divulgados? O que é mais marcante para você? Tem muito, isso virou uma rotina há quase 10 anos já, não é? E nós fazemos isso, inclusive, nas todas as regiões onde a PED é realizada. Então, tem coisas muito marcantes, a situação do Rio Grande, na região metropolitana de Porto Alegre, tem nada a ver, ou tem muito pouco a ver, em termos de quantitativo, com Salvador, né, em termos de presença de negros e não negros no mercado de trabalho. Na região metropolitana de São Paulo e BH é um pouco mediana, 38% aqui na região metropolitana de São Paulo. E aí no Sul essa presença é menor, por exemplo? No Rio Grande do Sul é bem menor, bem menor, não chega a 20%, né, a presença de negros que são pretos e pardos, né? E em Salvador, pelo contrário, chega a quase 80%. Né? Então, é mesmo do histórico de desenvolvimento e de formação desses espaços sociais e econômicos. Né? O que deu para perceber, primeiro, a eleição disso foi sempre muito consultada, os movimentos sociais e a percepção da importância de tratar questões como essa, né, de desigualdades, de inserção no mercado de trabalho, e que leva a níveis diferenciados de pobreza, de indigência, né, que são os grandes problemas hoje da nossa sociedade. Sempre foram, mas hoje estão ficando mais latentes. Né? O que os estudos têm mostrado, a Márcia pode confirmar ou não, é que tem diminuído as desigualdades. Né? Isso é um fato importante. E nesses últimos anos, em particular, por conta do crescimento da economia, abriu espaços de inserção produtiva de muitas pessoas que estavam marginalizadas no mercado de trabalho e em maior quantidade de negros e não negros. Né? A desigual condição de se inserir no mercado de trabalho, né, de negros e não negros marca o início mais precoce, inclusive, dos negros no mercado de trabalho do que o dos não negros, e sempre numa forma pior, né? Mais frágil, nos setores que recebem os menores rendimentos, né? Mas isso vem melhorando, é isso que eu quero também, importante a gente ressaltar. Vai até detalhar alguns desses aspectos mais tarde que você está Por exemplo, taxa de desemprego, há coisa de 10 anos atrás, era um diferencial de 7%. Né? Os negros tinham uma taxa de 25%, os não negros de 17%, 18%, aqui na região metropolitana de São Paulo. Hoje está um diferencial de 1,9%, foi o dado agora de 2014. Né? Então, houve uma melhoria pela maior inserção. Agora, o que permanece com não muitas diferenças são os diferenciais de rendimento. Né? Aí, efetivamente, os determinantes disso, né? Os determinantes, nos parece, são muito mais complexos do que um mero ciclo de crescimento. Tem muito mais determinantes que faz com que os negros tenham acesso a postos de trabalho, a setores de atividade que pagam pior do que os não negros. Eu vou até passar a palavra para a Márcia, porque é muito interessante você ter tocado nesse tema dos rendimentos. Eu estou aqui com esse livro, que é o Trajetória das Desigualdades, e a Márcia, ela escreveu com o Ian Prates um dos artigos, justamente o que fala de desigualdades raciais, né? E no livro você pondera aqui no artigo que houve um período depois da estabilização econômica em que a gente teve uma melhora nas desigualdades sociais. As desigualdades raciais, elas acabaram acompanhando isso também? Elas acabaram vindo de alguma maneira a reboque, a redução dessas desigualdades, como disse o Alexandre? Sim, eu acho que no caso, assim, uma dificuldade da uma comparação direta entre os dois trabalhos é que os dados que a gente usa no capítulo do livro é para o Brasil, né? E a dinâmica da região metropolitana de São Paulo é bem distinta, né? Se a gente comparar em termos da economia, do mercado de trabalho,
né? Mas eu acho que algumas tendências que o Alexandre aponta são importantes da gente marcar bem. Primeiro, né, ele já falou um pouco da dinâmica da economia, de como que as mudanças estruturais na economia, elas afetam as desigualdades em geral e, consequentemente, as desigualdades raciais. Então, crescimento econômico, maior formalização da economia, que foi algo que a gente viveu também na primeira década de 2000. Então, são aspectos que realmente constituem melhoria para a população negra no mercado de trabalho, né? O crescimento do setor público também é algo que afeta, justamente por conta do maior acesso, maior presença e participação dos negros com nível superior no mercado, no setor público, é uma marca importante disso. E em relação ao rendimento, acho que a gente tem os resultados se aproximam muito, né? Que nesse trabalho a gente fez o esforço nessa discussão entre raça e classe no Brasil, né? O argumento de que as desigualdades raciais são reflexo de uma desigualdade de classe, a gente demonstra nesse texto que, se a gente controlar por educação e origem familiar, persiste uma desigualdade racial, né? E o que aparece também no estudo da Fundação SEAD é quão o mais difícil é reduzir realmente desigualdade de renda, né? Se a gente considerar a desigualdade de renda como um reflexo de uma série de outras desigualdades, né? O Alexandre tem razão, é bastante complexo, mas além de você ter diferenciais de inserção, né, que a gente chama de segmentação do mercado de trabalho, nós também temos diferenciais de discriminação. E nesse artigo, a gente, ao controlar o máximo possível o efeito da educação sobre a renda, a gente percebe que permanece, né, uma significativa desigualdade racial no mercado de trabalho, né? Inclusive, para superar essa desigualdade, ou pelo menos para mitigar essa desigualdade, tem um dado que me chamou muita atenção aqui no artigo do IPEA, que vocês citam esse dado, quando vocês começam a falar dos programas de transferência de renda, que nesses programas a maioria dos beneficiários são negros, vocês observam que tem havido uma redução das desigualdades raciais, só que o ritmo é muito pequeno, né? Exato. O ritmo é muito baixo e para chegar a uma igualdade, se for mantido o atual ritmo, vai demorar um tempão ainda. Já não é o atual, né? Porque esse texto, essa citação do comunicado da presidência do IPEA foi baseado nos dados da PNAD de 2007, que era um momento que nós estávamos, digamos, com uma queda de desigualdade maior, com crescimento maior. Então, se a gente mantivesse o ritmo da queda constatado pela PNAD de 2007, nós levaríamos 40 anos para, né, a projeção que o IPEA fez nesse estudo, que seriam 40 anos para que a gente tivesse uma sociedade racialmente menos desigual, né, mais próximo de uma igualdade, né? E a gente sabe que a gente está numa situação de crise, acho que a PED do ano que vem pode um pouco refletir isso, que também a literatura sobre raça e gênero sempre aponta que momentos de crise no mercado de trabalho são os mais jovens, os negros e as mulheres os primeiros a perder o emprego. Né? Acho que, inclusive, as mulheres negras aí, né, acabam também sendo uma coisa que a gente tem de observar, que acabam sendo ainda mais vulneráveis do que todos esses subgrupos, se a gente for pensar, né, Márcia? Eu estou terminando um estudo sobre emprego doméstico, uma análise das PNAD de 2003, 2013, e a gente teve uma mudança muito significativa, teve uma redução do emprego doméstico no Brasil, né? Por conta de outras, a gente conseguiu mapear de onde saíram as mulheres que eram domésticas e quais ocupações que cresceram para as mulheres, né? E mais uma vez, né, num cenário de crise econômica, de retração da economia e do mercado de trabalho, provavelmente essas mulheres ou vão para o desemprego ou vão voltar para o emprego doméstico, que teve uma retração, que é positiva, né? Pensar numa retração do emprego doméstico, justamente por conta da baixa regulamentação, né? Que é diferente, se a gente pegar metrópoles como Rio de Janeiro, São Paulo, não é tão informal quanto as demais regiões do país e as cidades médias, mas ainda tem uma informalidade muito grande, ainda tem baixos salários, né? Então, também eu ter assim, a situação que o Brasil passa nesse momento é um momento importante da gente ficar atento do quanto que as conquistas, né, que a gente teve no último ano em termos de redução de desigualdade social, racial e de gênero
a gente pode perder. Né? Pode perder. Queria voltar para o dado aqui do rendimento, Loloyan, mais específico. Você mencionou isso que é muito importante. Esse levantamento ele revela que o rendimento médio por hora dos negros de R$ 8,79 representava em 2014 63,7% do rendimento dos não negros, que era de R$ 13,80. E entre 2013 e 2014, houve inclusive um aumento dessa desigualdade. Eu queria te perguntar por quê? O que aconteceu? O rendimento dos negros permaneceu estável, dos brancos subiu? O que houve para a gente ter esse quadro de aumento dessa desigualdade de rendimentos? Na média, foi exatamente isso. A média dos rendimentos dos negros, que é uma coisa muito heterogênea, ficou praticamente estável. E o dos não negros teve uma pequena elevação. Pouca, mas teve. Já é um pouco reflexo de uma situação de pré-crise do ano passado, 2014, né? Na verdade, já do meio do ano para frente, para o final de 2014, o mercado de trabalho, que já vem estagnado, né? No final do ano já começou a apresentar fortes indícios de desemprego, e desemprego em setores importantes, como indústria, construção, né? Os serviços ainda não, né? Mas também já refletindo, já com alguns reflexos dessa situação de anomia da economia, que foi 2014, sem sombra de dúvida, né? O PIB ficou praticamente, caiu um pouquinho, inclusive. Né? Então, o dado geral é esse. O principal diferencial foi que nos serviços, que é outro setor enorme, emprega aqui na região metropolitana de São Paulo, algo em torno de 56%, 57%, tanto de negros quanto de não negros, foi no setor de serviços que os negros tiveram o diferencial mais forte em relação aos não negros. Então, no setor de serviços como um todo, os não negros tiveram um aumento de quase 5%, na média, né? E os negros tiveram uma redução em torno de 2%. Né? Então, no agregado, esse foi o determinante, porque o que aconteceu no rendimento, estamos falando de rendimento, tanto na indústria, na construção, nos serviços autônomos não foi tão diferente assim, mas nos serviços foi muito diferente. Agora, o que são os serviços? Né? Os negros estão também nos serviços mais representados nos setores que exigem menos qualificação. Por exemplo, transporte, armazenagem e correio tem uma participação, uma presença maior dos negros do que proporcionalmente. Não é que tenha mais negros do que não negros, é que a participação é menor em relação ao contingente de negros presentes no mercado de trabalho. É uma coisa relativa. Né? Os negros estão mais representados, por exemplo, em alojamento, alimentação, recreação, né? Que também teve um comportamento o ano passado também não favorável. E no emprego doméstico, como a Márcia já colocou, que aliás é uma característica das mulheres, né? Aqui em São Paulo, região metropolitana, nossos dados sobre emprego doméstico mostram que 96% a 97% dos empregados domésticos são mulheres. E com grande presença das mulheres negras. Né? E com um diferencial importante, né, Márcia, que as mulheres negras mais velhas. Né? Isso foi um efeito positivo do crescimento econômico, né? Que as jovens que já alcançaram o nível de escolaridade, transitaram do fundamental para o médio e já, eventualmente, até para o superior, já não procuram mais ou fogem, tipo de ocupação, do emprego doméstico, quando você tem outras alternativas de ocupação, nos serviços, na indústria, no comércio, né? É o que está se revertendo já. Este ano a gente já tem alguns indicadores de maior aumento no emprego doméstico. Né? Por conta disso mesmo, você fecha outras portas, então a alternativa, em especial para as mulheres que têm responsabilidade familiar, são chefes de família, ou o cônjuge perdeu o emprego, é a que está sustentando a casa, ela tem que ir para o mercado de trabalho. E o emprego doméstico, de limpeza, vários tipos, é uma alternativa, pelo menos transitória, até que apareça uma coisa melhor. Márcia, a gente está tendo um retorno a uma situação que talvez você tenha diagnosticado no seu mestrado,
também no seu doutorado, você estudou justamente essa segmentação racial no mercado de trabalho, né? A gente está dando um giro aí que no fim pode ser, infelizmente, um de 360 graus, voltando para uma situação em que a gente já esteve. Olha, especificamente os dados da minha tese de doutorado, eu pego os dados, eu faço uma comparação entre os dados de 1988 e 98. No doutorado. Então, eu pego uma década muito cruel. Ruim, né? é verdade. A década de 90 é uma década que, assim, de uma estabilidade da desigualdade. Nada, se você pega qualquer indicador que mensura desigualdade, é uma reta. Né? A década de 90 é uma década muito cruel, digamos assim, em termos da desigualdade geral, e da desigualdade racial é muito forte. Né? Porque tem muito desemprego, o desemprego da população negra chega a níveis... eu cheguei a analisar na tese Brasil urbano, Brasil metropolitano. A população de Salvador, por exemplo, chegava a quase 30% dos homens negros de desemprego. Era uma coisa assim muito dramática, né? Bem, eu espero que a gente não caminhe para... Porque acho que também tem várias questões estruturais envolvidas nisso, né? Como a própria crise, assim, foi o começo de uma estabilidade econômica da moeda. Acho que a gente saiu de um período inflacionário maluco para uma estabilidade econômica. O que eu posso, sim, afirmar categoricamente que situações de instabilidade econômica, social, elas vão afetar esses grupos minoritários primeiro. Então, toda e qualquer situação de crise, a gente tem que ficar atento para essas conquistas, né, que foram pequenas, né? Estudos mais gerais sobre desigualdades. Foi lançado agora recentemente um texto para discussão feito pelo Marcelo Medeiros, do IPEA, né, que ele tenta comparar os dados da PNAD sobre desigualdade, né, da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio, com dados de imposto de renda. Né? A nossa desigualdade, o que a gente consegue medir de desigualdade no Brasil, considerando essas pesquisas como a PED, como a PNAD, até mesmo o próprio censo, né? O nível mais alto de renda que a gente pega é muito baixo. Né? Então, a PNAD 2012, eu acho que era R$80 mil, a renda mais alta que aparecia na PNAD. A gente sabe, né? Que existe gente que tem muito mais que isso. Muito mais que isso. Então, o que a gente consegue medir, né, já é uma desigualdade gritante. Né? E outra coisa, a gente teve redução da desigualdade, mas pouquíssima redução da concentração de renda dos mais ricos. Né? Se você pega 1% mais ricos, 5% mais ricos, o que eles concentram da renda mudou muito pouco. Então, você tem também uma redistribuição dessa renda entre a classe média e a classe mais pobre. Né? E aí, a questão racial também, por isso que você diminui a desigualdade racial nesse período, considerando programas de transferência de renda que têm uma importância muito grande para a diminuição da desigualdade racial. Qualquer programa que você combata a pobreza no Brasil, você vai produzir uma redução da desigualdade racial, porque a população negra é maioria entre os mais pobres. Né? Então, são muitas dinâmicas. Né? Eu não acho que a gente caminhe, a não ser que a gente realmente jogue fora todos os programas sociais que o Brasil construiu nos últimos 15 anos. Que felizmente não se indica que vai fazer. Né? Agora, essa questão que o Alexandre falou das jovens negras, isso é muito importante. Seria muito bom também que elas conseguissem, porque isso aparece nesse estudo que eu estou terminando agora, como que a escolaridade e a idade são dois fatores determinantes para o não ingresso, aí no caso, né? Eu faço o estudo razões de chance para não entrar no mercado doméstico, são características muito importantes. As mais velhas não tem jeito, né? Não estudaram, não tem muita inserção, né? Mas as mais jovens, há uma esperança de que elas tenham outra trajetória. Eu não sou tão pessimista em relação a um retorno à década de 90, momentos mais difíceis pela qual nós passamos. Né? Eu acho que a economia brasileira hoje tem uma estrutura, né? Tem algumas conquistas democráticas que é muito difícil retroceder. Eu queria mencionar, até agora a gente não mencionou nem eu e nem você,
Por exemplo, a política do salário mínimo, Cássia, foi uma política muito importante, né, para essa coisa da diminuição das desigualdades geral, né, em termos de você facilitar, primeiro, a inserção das pessoas no mercado de trabalho e para as pessoas da base da pirâmide salarial, que é muita gente, né, a esmagadora maioria ganha até 1, 2 salários mínimos. A gente não tem a dimensão da magnitude da população nessa faixa de rendimento. Né? E a política de salário mínimo foi certamente a política social, eu diria até social, mais importante do que até os programas de transferência de renda, que são importantes por si. Né? Não estou absolutamente colocando em xeque, mas o que foi mais determinante foi isso, o aumento do emprego e aumento do salário mínimo. Fez com que as pessoas de baixo se aproximassem um pouco. A Cássia tem toda a razão, estamos falando de rendimento do trabalho. Se você fala de rendimento geral, desigualdade e de distribuição de renda, há indicadores, inclusive, que nós estamos retrocedendo. Não avançamos em nada nisso, só não sabemos porque as informações ainda não foram disponibilizadas. Tem gente trabalhando, né? Provavelmente essas coisas vão ficar mais claras. Essa distinção que o Alexandre fez é muito importante, né? Quando a gente fala de desigualdade de renda, né? Saber se é a renda total do domicílio, se é a renda do trabalho, né? O estudo aí fala especificamente da renda do trabalho, que na verdade é a parte mais importante da renda dos indivíduos, né? Então acho que é importante fazer essa distinção entre essas duas modalidades de mensuração de renda, né? Agora, Márcia, aqui no artigo do Trajetória das Desigualdades, vocês também analisam o avanço dos estudantes pela vida escolar, né? Passagem por várias etapas. Os efeitos de raça e classe, como que eles vão aparecendo ao longo da trajetória? Olha, eu acho que se existe uma coisa que muito gratificante nesse trabalho, eu vou falar rapidamente, né, o Trajetória das Desigualdades foi um livro que a professora Marta Rett coordenou, e foi um projeto que nós trabalhamos 2 anos nesse projeto. Então, nós tivemos vários eventos, assim, a gente fez uma proposta de texto, é uma equipe grande. E qual era a pergunta, né, base dessa pesquisa, né, que era justamente entender, com a publicação do Censo de 2010, quase todos os artigos trabalharam com as transformações e a trajetória das desigualdades, utilizando os censos de 60 a 2010. Né? No caso do meu artigo, eu trabalhei com 80 a 2010, né? Eu e Ian trabalhamos com esse período, porque o censo de 70 não tem o quesito cor, né? Então, a ideia era justamente tentar identificar, né, como que a desigualdade se estruturou nesses 50 anos. E no caso da questão racial, né, o que chama atenção nesse texto, que eu dei muita ênfase, primeiro, na questão da educação superior, até pela agenda, né, das ações afirmativas, e também o efeito dessa mudança no mercado de trabalho. Então, tem um aspecto que eu acho muito importante, que é o crescimento da participação dos jovens negros no ensino superior brasileiro. Né? É revolucionário, a gente passa de 7% de participação de taxa de escolarização líquida, né, dos jovens de 18 a 24 anos, nos anos 80, para... não, 7 não, é muito menos, 4%, não vou lembrar de cabeça, mas chega a quase 30% em 2010. Então, isso é realmente um fator de muita transformação e, embora uma relação causal no sentido sociológico seja difícil de fazer, mas o peso das ações afirmativas, das políticas de inclusão do negro no ensino superior, elas são fundamentais para que a gente tenha essa transformação. Né? Houve uma expansão do sistema de ensino superior, que também é importante marcar, né? Ou seja, o fato de você aumentar o número de vagas, né, você aumenta também as chances de quem entra, mas, historicamente, todas as expansões do ensino superior nunca significou uma entrada, não posso dizer maciça, né, mas uma entrada representativa da população negra, que também tem outros gargalos, que era o término do ensino médio, né, ou seja, para você poder entrar no ensino superior, pressupõe que você conclui o ensino médio, e o ensino médio foi um gargalo muito grande. A gente fala na literatura de um boom do ensino médio no final dos anos 90, e, portanto, você tinha uma demanda muito grande por ensino superior. Né? Ainda é um problema. Né? Se a gente olha a taxa de escolarização líquida dos negros
seja, jovens estudantes de 15 a 17 anos que frequentam a escola e qual o nível escolar que eles estão, apenas 30% deles estão no nível médio, né? Ou seja, ou já saíram do sistema ou estão em etapas anteriores. O que já gera um problema com o EJA, né? Com as políticas de você, depois de uma determinada idade, ter que fazer educação de jovens e adultos, que já é uma outra forma, né? De acesso à educação. Então, isso a questão educacional melhorou muito, né? O que a gente tem que ver é a qualidade das universidades, das instituições de ensino e o retorno que esses jovens vão conseguir ter no mercado de trabalho, né? Mas a gente tem que esperar um pouco para poder avaliar. Para poder avaliar isso. A gente está quase se encaminhando para o final da nossa conversa, mas eu queria, passa muito rápido, mas eu queria aproveitar para encaminhar a mesma questão para cada um de vocês. Na avaliação de vocês, com base no que vocês estudaram, nesses dados que nós temos, no seu caso do histórico, né, das outras pesquisas, você também toda a sua trajetória acadêmica, o que é necessário fazer, o que é prioritário para a gente ter uma mitigação, uma redução dessas desigualdades raciais, no seu caso, Loloyan, mais especificamente em relação ao mercado de trabalho? Começo eu, então? Eu acho que o fundamental é o crescimento econômico, né? Nós não podemos nos dar ao luxo, né, com uma sociedade que ainda com tantas carências, né, desigualdades e marginalizações, nós não podemos nos dar ao luxo de atravessar um período de estagnação ou de recessão, né? Isso seria fatal em termos dos níveis de emprego, de inserção, de avanços, de acesso aos serviços públicos. Você compromete via receita tributária, se compromete educação, saúde, né, e todos os serviços públicos que a gente possa imaginar. E garantir o acesso aos menos favorecidos a esse serviço é um dos itens básicos. O segundo é o acesso ao mercado de trabalho, porque sem o rendimento, sem o trabalho, você não tem acesso a crédito, você não tem acesso a nada, à cultura, à educação, a nada, né? E a outra coisa, do meu ponto de vista, reforçar essa coisa das políticas afirmativas, né? Isso acho que é um consenso hoje na sociedade. Eventualmente hajam pessoas que ainda são contra, mas a lei de cotas, essas coisas são importantes, né? Pelo menos, mesmo que transitoriamente, aparentemente essa é a experiência internacional. Mas eu acho que isso é o fundamental. Agora, ficar atento para uma série de outras coisas. A gente falou pouco ainda sobre isso, porque o tempo passa muito rápido, mas o tipo de inserção no mercado de trabalho é fundamental. A presença do negro no mercado de trabalho e nos níveis superiores de escolaridade, como a Márcia falou, foi mesmo revolucionário quase, né? Uns saltos fantásticos. Agora, há que se ver, porque existem estudos, e são bastante acreditados, que grande parte dos negros estão cursando cursos superiores menos valorizados no mercado de trabalho, né? As engenharias, as matemáticas, a medicina, ainda são majoritariamente dos não negros. Você até aborda isso aqui. E a origem está lá na coisa social, na família, não é? Se você faz parte de uma família da periferia, se o seu pai não tem, a sua mãe não tem curso superior, isso é um entrave para a sua entrada. A rede que você forma vai ser mais pobre, né? Você não vai ter acesso. Nós comentamos recentemente um trabalho sobre jovens, inserção de jovens no mercado de trabalho, onde ficou patente isso. Chega depois do primeiro quartil, não sei se você lembra, o segundo quartil já são os não negros, os filhos não negros que estão mais no mercado de trabalho do que os não negros, do que os negros. Né? Porque essa coisa da rede, né, e do acesso à informação, que avançamos muito, mais uma vez, mas ainda há que ter atenção para esses detalhes. Você, Márcia? Eu concordo plenamente com o Alexandre, eu vou só marcar algumas questões que eu acho que eu falei no começo. Tem fatores de segmentação no mercado, né, setor de atividade, o mercado de trabalho formal e informal, as diferenças onde esses grupos entram, né? No meu estudo do doutorado já, e também aparece um pouco, mesmo para os negros de nível superior, existe uma tendência a ocupar determinadas carreiras de nível superior, que e comparando muito com a experiência dos estudos sobre mercado de trabalho e gênero, né, a maior ou menor presença de mulheres em determinadas carreiras afeta muito, né, o valor, o rendimento dessas carreiras, né? Eu acho que isso são questões que realmente a segmentação do mercado é uma coisa muito importante, porque
ela reproduz desigualdade, né? Agora, existe um fator que tem que ser enfrentado, eu acho que, né, a ocasião, né, da consciência negra é importante para a gente ressaltar isso, que é a discriminação no mercado de trabalho, né? Vários estudos também, né? Na minha pesquisa de doutorado, trabalhei com entrevistas, entrevistei pessoas. O Antônio Sérgio Guimarães fez um estudo há algum tempo já na USP, que era levar o mesmo currículo com negros e brancos e como é que eles conseguiam inserção. Então, o mercado de trabalho discrimina racialmente, né? Então, se existe, não é apenas uma questão de qualidade de formação, existe uma diferença, uma desigualdade de oportunidade que é baseada na discriminação. Então, as pessoas, se ela tem 2 candidatos muito semelhantes, um negro e um branco, as chances do negro são sempre menores, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que falar disso, a gente tem que colocar isso como uma questão. E para enfrentar isso, né, eu acho que as políticas públicas apenas, né, você criar cotas no serviço público, que é curioso, né, porque o serviço público é o lugar onde os negros com nível superior têm mais facilidade de acesso, justamente porque é por concurso, né? Então, e justamente nessa esfera, então, é legislar sobre um espaço que já existe uma maior presença. Mas eu acho que o lado político também é importante de reconhecer essa questão. Mas eu acho que políticas de incentivo à empresa, selo de igualdade racial, né, várias propostas desse tipo já foram discutidas e avança-se muito pouco, né? Então, pensar como a gente tem selo, né, contra trabalho escravo, selo contra... Por que não pensar que as empresas que adotem uma política, né, de igualdade racial e de oportunidade, elas possam... eu acho que o mercado de trabalho precisa enfrentar a discriminação para melhorar, né, a inserção dos negros que estão estudando mais, né, que isso é uma coisa importante. Então, estando mais escolarizados, é importante que eles tenham mais oportunidades, né, ou igualdade de oportunidades, que é o que a gente gostaria. Sem dúvida. Eu agradeço muito a participação de vocês dois no Descubra São Paulo de hoje. Eu que agradeço.